Olá, eu sou o Leonardo Santana da Freehand e eu quero te dar as boas-vindas para o nosso workshop Criar Matriz de Bordado. E nessa série de vídeos eu vou te mostrar como pessoas comuns conseguiram aprender a criar as suas próprias matrizes de bordado do absoluto zero. E quando eu digo pessoas comuns, eu estou dizendo de pessoas que nunca criaram matriz de bordado, pessoas que nunca tiveram contato com matriz de bordado ou até mesmo com software de criação de matriz de bordado. Eu vou te mostrar estudos de caso de pessoas reais que realmente aprenderam a criar as suas próprias matrizes. E com isso se tornaram livres de programadores, se tornaram livres de ter que depender de doações de matriz de bordado, de ter que depender de terceiros para dar seguimento aos seus negócios, para dar seguimento à sua arte e à sua paixão. Talvez você esteja assistindo esse vídeo, talvez você entrou nesse workshop porque realmente você tem esse desejo de criar a matriz de bordado, você tem o desejo realmente de aprender a fazer as suas próprias matrizes. Então eu vou te mostrar que isso realmente é possível e que sim, você pode aprender a criar suas próprias matrizes do absoluto zero. Talvez você esteja ouvindo isso e esteja se perguntando: Léo, isso parece ser bom demais para ser verdade. E se eu estivesse no seu lugar, talvez eu também estaria pensando dessa maneira. Porque como é possível criar a matriz de bordado do absoluto zero? Eu vou te mostrar que isso é totalmente possível, porque eu aprendi a criar as minhas próprias matrizes e mais do que isso, hoje eu tenho ensinado várias pessoas a realmente aprender a criar suas matrizes do absoluto zero. Pessoas que nunca tiveram contato com matrizes, talvez assim como você, pessoas que realmente aprenderam a criar suas próprias matrizes. Eu quero te mostrar o estudo de caso dessa pessoa e das outras pessoas também que aprenderam a criar a matriz de bordado conosco. Dá só uma olhadinha. Olá, meu nome é Mônica Okita, eu sou da Banca das Artesãs. Eu tô aqui para falar para vocês um pouco sobre o curso da Freehand do Leonardo Santana. Eu trabalho com bordado há mais ou menos 3 anos e trabalho com programação há mais ou menos 1 ano e meio. Eu vi vários vídeos no YouTube, fiz alguns cursos, mas ainda estava sentindo algumas dificuldades na hora da programação. Conheci o curso, me inscrevi, acabei de terminar o módulo 1. Estou fazendo o módulo 2, é um curso muito bem explicado, assim, para quem está começando, é tudo muito bem detalhado, muito bacana mesmo. O curso, ele disponibiliza para a gente um grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook, onde a gente pode estar trocando ideia, tirando as nossas dúvidas. Nenhuma pergunta minha ou dúvida minha ficou sem ser respondida, às vezes pelos alunos, às vezes pelo próprio professor. Eu indico esse curso para todas as pessoas que têm interesse em trabalhar com programação. Eu quero deixar o meu obrigado ao Leonardo Santana e a todos da Freehand. Muito obrigada. Antes de eu te contar como que você pode aprender a criar suas próprias matrizes, eu quero te contar como eu cheguei nesse curso, como eu também aprendi a criar as minhas próprias matrizes. Quero te contar um pouco da minha história, porque talvez ela possa ser parecida com a sua e talvez você e eu possa ter tido as mesmas dificuldades. A verdade é que eu venho de uma família de classe média normal, né, com pai, mãe, minhas irmãs. Minha família, graças a Deus, sempre muito trabalhadora, e meu pai e minha mãe sempre nos incentivou, tanto a mim quanto as minhas irmãs, a sermos independentes, a batalharmos pelas nossas vidas. E eu comecei a trabalhar cedo, com 15 anos de idade, numa loja de autopeças, e a verdade é que eu fiquei um bom tempo lá, mas eu não me adaptei, não gostei muito e decidi sair. E quando eu saí dessa empresa, eu fiquei sem emprego, né? Fiquei meio que desempregado, só estudando, e eu recebi um convite para trabalhar numa empresa de bordados e também recebi um convite paralelo para fazer parte de uma escola de menor aprendiz. E eu fazia essas duas coisas paralelas ao mesmo tempo, então eu saía de casa às 7 horas da manhã de bicicleta, ia para essa escola de menor aprendiz, depois ia para o bordado, depois ia para a escola à noite. Então eu chegava em casa quase que meia-noite, e tudo isso eu fazia de bicicleta e realmente foi muito cansativo, mas valeu a pena. Porque depois de 3 meses eu tive que escolher entre ou aceitar um emprego da escola de menor aprendiz ou ficar realmente de tempo integral permanentemente no bordado. E eu fiquei meio indeciso, mas resolvi conversar com os meus pais, resolvi conversar com alguns amigos e realmente eu decidi optar em ficar pelo bordado. Não somente porque as pessoas me ajudaram a decidir por isso, mas porque eu de fato estava gostando daquilo, aquilo de fato realmente estava se tornando a minha paixão. E quando eu comecei a trabalhar com a criação de matriz de bordado, eu realmente não sabia nada. Eu realmente, quando eu tive, a primeira impressão que eu tive é que eu nunca daria conta de criar uma matriz de bordado.
Mas o rapaz que me ensinava a fazer as matrizes, ele era muito bom e ensinava realmente muito detalhadamente. E com o passar do tempo eu fui aprendendo a criar as minhas próprias matrizes. Então no começo eu ficava criando matriz de bordado, hora eu estava operando as máquinas de bordado, então eu fazia de tudo um pouco, realmente era um famoso quebra-galho naquela empresa. E depois de 1 ou 2 anos, o rapaz ele saiu daquela empresa e eu fiquei como um líder naquele setor e realmente aí eu comecei a criar a matriz de bordado para várias empresas. E realmente o meu amor, a minha paixão por aquilo foi crescendo, porque quando eu vi aquelas matrizes que eu tinha criado sendo bordadas, sendo confeccionadas para várias empresas, aquilo realmente enchia meu coração de orgulho. E era muito legal quando eu saía nas ruas e eu via um logotipo de uma empresa, ou até mesmo via pessoas usando roupas que eu tinha criado bordado, né? Eu batia no peito e falava, olha, fui eu que fiz essa matriz, fui eu que fiz esse bordado. E realmente foi muito legal. E eu fiquei nessa empresa por 7 anos, 7 anos aprendendo, né? 7 anos ganhando experiência, ganhando técnicas e criando matriz de bordado. Bom, como nem tudo dura para sempre, eu resolvi sair dessa empresa. E realmente eu saí dessa empresa depois de 7 anos, né? Saí tudo legal com o meu ex-patrão, foi muito, né? Foi uma pessoa muito especial na minha vida, ainda é. E eu saí dessa empresa e decidi começar a trabalhar por conta em casa. Né, e decidi começar a criar matriz de bordado para terceiros pela internet. E foi isso que eu fiz. Montei o meu escritório, meu primeiro escritório no meu quarto, e comecei a criar matriz de bordado e comecei a mandar essas matrizes de bordado para vários clientes de vários lugares do Brasil e até mesmo fora do Brasil. E aí eu comecei a ver como realmente eu podia, né, tocar outras pessoas, tocar outras confecções, mandando bordados para o mundo inteiro. Isso começou a encher meu coração e foi muito legal. E as pessoas, quando elas viam o meu trabalho postado, elas começaram a pedir ajuda, dizendo, Léo, é muito legal, muito bacana os seus trabalhos, nos ensina a fazer isso também, nos ensina a criar a matriz de bordado. Bom, a verdade é que eu comecei a fazer alguns vídeos e comecei a postar na internet esses vídeos. E comecei a postar esses vídeos, né, com algumas dicas, algumas ajudas e sacadas, e as pessoas começaram a gostar. As pessoas começaram a ver, né, começaram a gostar, mas elas não conseguiam aprender, né? Mesmo eu postando esses vídeos, elas não conseguiam aprender de fato aquilo que eu queria ensinar. Isso meio que me tirou a paz, porque eu falava, como que essas pessoas não conseguem aprender aquilo que eu estou ensinando? Foi aí que realmente eu decidi a parar e pensar e realmente criar um curso completo, do começo, meio e fim, ajudando as pessoas a criarem, ajudando as pessoas a aprenderem a criarem as suas próprias matrizes de bordado do absoluto zero, do começo ao fim. Pessoas que realmente nunca tinham criado matriz de bordado. Foi nesse tempo que eu comecei a trabalhar o dia todo e quando dava 6 horas eu parava de trabalhar, entrava, né, no meu escritório /quarto, me fechava ali e comecei a elaborar o curso de criação de matriz de bordado. Foi aí que eu comecei a montar todo um esquema para as pessoas realmente aprenderem a criar suas próprias matrizes de bordado. Foi aí que realmente nasceu o curso Criar a Matriz de Bordado. Bom, e depois que eu criei todo o curso, realmente fiquei um bom tempo criando todas as aulas, criando todo o passo a passo, toda a metodologia. Chegou a hora de realmente testar e provar se isso realmente daria certo, se as pessoas realmente aprenderiam a criar suas próprias matrizes. Foi aí que eu comecei a divulgar na internet, comecei a mostrar para algumas pessoas e tivemos o nosso primeiro aluno. E quando nós tivemos o nosso primeiro aluno, ele retornou para nós o feedback de que realmente ele tinha aprendido a criar matriz de bordado. Foi aí que eu descobri que além da paixão de criar matriz de bordado, agora eu tinha uma nova paixão, que era ensinar as pessoas a criar as suas próprias matrizes de bordado. Dá uma olhadinha nesse depoimento do nosso primeiro aluno, que ele realmente aprendeu a criar a matriz de bordado. Veja só. Olá pessoal, meu nome é Paulo, eu sou do Rio Grande do Sul, da região metropolitana aqui de Porto Alegre, capital do estado, né? Eu trabalho com bordados há praticamente 1 ano, né? Bordados eletrônicos. Na verdade eu sou funcionário público e comecei no mundo dos bordados através da minha esposa, né, que se aposentou, comprou uma máquina eletrônica, né, para fazer bordados eletrônicos, e aí surgiu a necessidade de ter as matrizes para fazer os bordados, né. Lógico que tem as matrizes aí que se compra e tal, né, do pessoal, mas sempre tem a necessidade de fazer as próprias matrizes, né, como aconteceu justamente agora da gente
fornecer para o pessoal de confecções, né? Ela fez uns contatos aí, teve umas confecções que nos acharam aí, fazem muito uniforme, né? Principalmente logomarcas, né? De empresas, né? Uniforme para empresas, todo o ramo, né? Desde construção civil, comércio em geral, um ramo muito grande, muito vasto. E surgiu essa necessidade de fazer as matrizes. Bom, eu sempre tive uma dificuldade, né, até agora para gravar esse vídeo aqui também, para mexer com a tecnologia, né, mas eu descobri através da internet, né, entre vários outros cursos aí, a Freehand, né, o Leonardo Santana. Eu comprei o curso dele, tá, de programação de matrizes de bordado. Excelente o curso, não tive dificuldade, eu já estou fazendo muita coisa, me abriu meus caminhos, eu já aprendi assim meio que na marra com o pessoal que indicou, onde a gente comprou a máquina, um amigo, né, que fazia programação para eles. E ele me deu uma iniciação ali, né, com um programa do Wilcon, né, e eu senti a necessidade agora nos últimos tempos, 3 meses atrás aí, de ter um programa mais avançado, né, porque acabei já realmente aprendendo, né, muita coisa, mas senti necessidade de ter um recurso melhor e vi que existem, né, versões mais atualizadas do Wilcon, né, Design Embroidery Studio 2.0, enfim. Eu entrei em contato com o Leonardo Santana, né? Ele me passou por e-mail, tudo, paguei, né? Via a internet ali, cartão de crédito, enfim, tudo certinho, me deu apoio, muito apoio. Instalei num computador novo, né? Estou trabalhando, fazendo vários bordados, né? Várias matrizes, muito bom mesmo o programa, recomendo, né? E é isso aí. O curso aproveitem, né? Adquiram esse curso aí que eu recomendo, tá? O campo é muito vasto aí para se trabalhar com bordado e é um trabalho muito bacana de se fazer. Tá? Eu mesmo trabalhando em outra área, né? Eu sempre estou fazendo os programas para minha esposa e estamos nos dando aí muito bem aí, tá? O retorno está sendo muito bom, tá? E o curso aí não tem outro igual aí. Vi vários ali, inclusive adquiri outros cursos, mas esse realmente ele começou desde o início, do básico até o mais avançado, me abriu meus caminhos, realmente, facilitou muito a minha vida. Tá? O curso recomendo aí a Freehand aí, o Leonardo Santana aí. Show de bola, né? É muito legal ver depoimentos como esse. Realmente eu fico muito grato de saber que hoje eu tenho ensinado e ajudado várias pessoas a aprenderem de fato a criar suas próprias matrizes de bordado. E de fato esse foi o nosso primeiro aluno. E talvez você está se perguntando assim, Léo, é legal ver esses depoimentos, é legal ver a sua história, mas e eu? Será que eu realmente consigo aprender a criar matriz de bordado? Será que eu tenho essa capacidade? Será que eu consigo realmente fazer uma matriz de bordado? A verdade para essa resposta é sim, você consegue aprender a criar matriz de bordado. E nesse workshop eu vou estar te ensinando como que você pode fazer isso. Eu vou te mostrar realmente como que você pode criar uma matriz de bordado do absoluto zero, mesmo sem nunca ter tido o contato com criação de matriz de bordado. Antes de eu te explicar como que pessoas comuns conseguem aprender a criar matriz de bordado, eu vou te explicar por que essas mesmas pessoas comuns não conseguem aprender a criar matriz de bordado. Eu vou te mostrar o porquê, eu vou te mostrar a causa que realmente faz com que elas não consigam criar matriz de bordado. E talvez essa seja uma das causas que você está passando. E a pergunta que não quer calar, por que essas pessoas não aprendem a criar matriz de bordados? Porque essas mesmas pessoas, elas querem aprender a correr sem antes saber andar. Como assim, Léo? Essas pessoas, elas querem fazer matrizes complexas sem antes aprender o básico do básico, sem antes aprender a fazer uma matriz básica. Aí você fala assim, Léo, mas eu não sei fazer nem matriz básica, nem matriz complexa. Por quê? Porque essas pessoas, elas entram no que eu chamo de a necessidade de hoje. Elas não aprendem a criar matriz de bordado porque elas vivem na necessidade de hoje. E eu vou te explicar como que funciona isso. Então uma pessoa, ela decide começar a trabalhar com matriz de bordado ou com bordado, e ela vai lá, compra uma máquina de bordado, e aí ela começa a fazer os seus trabalhos, e aí ela vê que ela realmente precisa de matriz de bordado. Aí ela corre para o YouTube, para o Facebook, para baixar a matriz de bordado. Aí ela encontra algumas matrizes, ou se não, ela vai para os programadores e pede para esses programadores criar a matriz de bordado para elas. Assim como eu crio hoje matriz de bordado para terceiros também.
E as pessoas elas começam a depender de programadores, elas começam a depender das doações de matriz de bordado. A verdade é que você não pode depender disso para sempre, porque talvez um dia a matriz que você precisa você não vai conseguir baixar, ou talvez daquela matriz que você precisa para aquele dia o programador não vai conseguir te entregar, ou ele não vai dar conta de fazer, enfim, acontece uma série de problemas e você fica na mão dos programadores, você fica na mão das doações e não consegue dar seguimento ao seu trabalho, não consegue dar seguimento à sua arte, à sua paixão. E aí que você pensa, então eu vou ter que aprender a criar matriz de bordado. E o que a pessoa faz? Ela começa a procurar os vídeos no YouTube. E por que eu chamo de a necessidade de hoje? Porque a pessoa ela tem um serviço para entregar hoje, que é o serviço de patchwork. Ela fala, meu Deus, eu preciso entregar um bordado de patchwork, eu preciso entregar uma matriz de patchwork, mas eu não tenho quem faz para mim, eu não consegui baixar na internet, eu vou criar essa matriz. Aí ela vai lá no YouTube da vida ou no Google e digita lá como criar uma matriz de patchwork. Aí a verdade é que quando ela dá o Enter, aparece um monte de informação, um monte de vídeo, um monte de explicação, e ela vai e começa a clicar em um, depois clica no outro, clica em um, clica no outro, talvez não acaba de assistir um e já vai assistir o outro, ou ela pega e assiste um vídeo do começo ao fim. E mesmo assistindo um vídeo do começo ao fim, ela fica, meu Deus do céu, por que que isso não entra na minha cabeça? Por que que eu não consigo aprender a criar matriz de bordado? Eu estou assistindo o vídeo, eu estou fazendo aquilo que o professor do vídeo, o rapaz está me ensinando, e eu não consigo criar a minha matriz de bordado. Você não consegue porque você está vendo a necessidade de hoje. Você quer aprender a correr, como eu já disse, sem antes saber andar. Você quer aprender a fazer aquela matriz complexa sem antes passar pelos fundamentos básicos. O que as pessoas não entendem é que para criar uma matriz de bordado, você não precisa apenas de uma ferramenta, mas você precisa aprender algumas ferramentas que você vai juntando e você consegue criar uma matriz de bordado. E talvez você fale assim, nossa Léo, eu estou vivendo isso, né? Eu estou vivendo na necessidade de hoje. Hoje eu preciso criar uma matriz de patchwork, aí eu vou lá no Google, escrevo e consigo achar algum vídeo, mas não consigo aprender. Aí passa 2 semanas, a pessoa ela quer fazer uma matriz de tatame. Passa mais 2 semanas, ponto cheio. Então ela vai pulando de galho em galho, de vídeo em vídeo, e realmente ela não consegue aprender. E realmente ela não consegue ter um resultado adequado, ela não consegue ter o resultado de aprender a criar uma matriz de bordado. Porque para criar uma matriz de bordado, você precisa de um passo a passo. Do começo, do meio e do fim. É verdade que você não aprendeu a correr do dia para a noite. É verdade que quando você era criança, você teve que aprender a andar. Você teve que aprender a dar um passo de cada vez. E hoje, eu tenho certeza que você corre. Se você quiser correr, você sai correndo, não é verdade? Entenda que para a criação de matriz de bordado é a mesma coisa. É um passo de cada vez. Passos fundamentais que vai te levar a correr. Então, se você aprender a criar uma matriz básica hoje, simples, amanhã ou depois, você vai estar fazendo grandes matrizes complexas. E a segunda pergunta que não quer calar. Léo, por que esse método do workshop funciona? Por que nesse método eu realmente vou aprender a criar a matriz de bordado do absoluto zero? Porque tudo isso que eu te falei, eu realmente observei e realmente vi que as pessoas tinham essas dificuldades e com essas dificuldades elas não conseguiam criar matriz de bordado. Fazendo desse jeito, elas não tinham o resultado que elas gostariam. E foi pensando nessas dificuldades e pensando nas dificuldades que eu realmente tive para criar as minhas próprias matrizes que eu desenvolvi esse método para você aprender a criar matriz de bordado do absoluto zero. Esse método ele foi baseado em 4 passos muito simples, porém muito fundamentais, que você realmente vai aprender a criar matriz de bordado. São 4 passos bem legais, onde uma parte dele é um pouco teórica e a grande parte dele é prática. Ou seja, você vai aprender a criar matriz de bordado na prática. E eu vou explicar para você quais são esses 4 passos. O primeiro passo que você precisa para criar uma matriz de bordado é o passo da organização. E o segundo passo que você precisa para criar uma matriz de bordado é o passo da combinação. E o terceiro passo que você vai precisar para criar uma matriz de bordado realmente do absoluto zero é o passo da repetição. E o quarto passo que você vai precisar para criar uma matriz de bordado do absoluto zero e realmente se tornar livre de programadores e realmente se tornar livre das doações de matriz de bordado, realmente sem depender de ter o seu negócio nas suas mãos, é o passo da aplicação. Então o primeiro passo é organização,
O segundo passo é combinação, o terceiro passo é repetição e o quarto passo é aplicação. São esses 4 passos fundamentais que eu vou estar explicando para você em todo esse workshop, como que você, com esses 4 passos simples, porém fundamentais, você vai sim aprender a criar matriz de bordado. Independente se você é novo, se você é velho, se você tem 68 anos ou não, porque nós temos alunos de 68 anos de idade e eu tenho certeza que você vai aprender a criar matriz de bordado. Temos alunos também de 16 anos de idade, enfim, tem várias pessoas aí de várias idades, homens e mulheres, aprendendo a criar matriz de bordado do absoluto zero. Esses 4 passos eu não vou poder te explicar agora, porque o nosso tempo está acabando e eu preciso encerrar esse primeiro vídeo, essa primeira parte do nosso workshop. E esses 4 passos que eu falei para você que são fundamentais, eu vou ensinar para você no próximo vídeo que vai ser liberado para você nesse workshop. Então nesse segundo vídeo eu vou explicar para você detalhadamente por que as pessoas que eu te mostrei, esses vários depoimentos, conseguiram criar a matriz de bordado usando esses 4 passos. Eu já te mostrei por que as pessoas não conseguem aprender. Agora no próximo vídeo eu vou te explicar por que as pessoas conseguiram aprender e por que você também vai conseguir aprender a criar suas próprias matrizes de bordado. Enquanto isso, eu quero que você faça algo por mim. Eu quero que você role essa página lá para baixo e lá embaixo tem um espaço onde você pode deixar as suas perguntas e nós vamos ter o maior prazer de te responder. Eu vou fazer o possível para responder todas as perguntas. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta para fazer ou algum comentário, você, por favor, deixe o seu comentário para que você esteja conectado conosco na Tribe Criar Matriz de Bordado. Bom, você pode nos seguir também nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e você pode nos conhecer ainda mais. E é claro, você pode também curtir, comentar e compartilhar esse workshop, curtir, comentar e compartilhar esses vídeos para abençoar outras vidas também. Aqui é o Leonardo Santana da Freehand, sempre com você aprendendo e empreendendo. Esse foi o primeiro vídeo, a primeira parte do nosso workshop. Depois no segundo vídeo tem mais, no terceiro vídeo tem muito mais, no quarto vídeo vai ter muito mais para você. Esse é só o começo, ok? Então fica ligadão, fica ligadona, porque nos próximos vídeos eu realmente vou te mostrar que sim, é possível você aprender a criar matriz de bordado do absoluto zero. Olá, meu nome é Alexandre e hoje eu estou aqui para falar um pouco do curso da Freehand, Criar Matriz de Bordado, do Leonardo Santana. E através do curso eu aprendi muitas coisas, como criar a minha matriz de bordado do absoluto zero. O curso é bem detalhado, bem explicado. Cada coisa é respondida pelo professor ou pelo pessoal do grupo, que é disponibilizado um grupo no WhatsApp ou no Facebook. Eu optei pelo WhatsApp, porque para mim ficou melhor. E no começo, antes de eu me inscrever no curso, eu estava com um pouco de receio porque eu não conhecia. Mas depois que eu vi alguns vídeos, algumas coisas falando sobre o curso, eu criei coragem e me inscrevi no curso para aprender a criar matriz de bordado. E hoje eu sou muito grato, porque se não fosse o curso, eu não estaria bordando hoje. E eu comecei há pouco tempo. Então, para quem está começando no ramo de bordado, eu aconselho a se inscrever nesse curso.